problema no equipamento, tá? O meu acontece isso também, às vezes. Então, pode ser também que de vez em quando eu dê uma sumida. Mais alguém? Tá muito frio aí, gente? Aqui tá frio. Opa. Olá, professora, boa noite. Eu sou o Vitor. Boa noite. Tudo bom? Você não tá com frio aí? Eu tô na minha cama agora. Tá quentinho aqui. Não. Então tá bom. Vocês conseguiram ver a apresentação que eu mandei para vocês? Sim, eu consegui. Ah, então tá. Bom, para quem não viu, eu me chamo Fernanda, tá? Eu sou formada em pedagogia, tenho pós em coordenação, pós em linguagem e literatura, em ludopedagogia. A minha área específica no momento é o ensino fundamental 1, porém eu dou aula de cursinho, né, de língua portuguesa, numa cidade próxima aqui. A maioria de vocês é de São Bernardo, é isso? Acho que só eu sou de Santo André. Eu, Vitor, sou de Santo André também. Ah, tá. Então, Santo André, São Bernardo, tudo aí um do ladinho do outro, né? Isso. Eu vou começar com vocês, né? A nossa disciplina é redação. A primeira pergunta que eu faço para a redação é a seguinte: vocês leem muito? Olha, minha leitura está muito sedentária. Pois é. Deixa Eu eu só. costumo ler mais artigos, assim. Eu não leio muito livro. Eu leio bastante artigo, matéria, em revista, dos mais variados assuntos. Isso é legal, já ajuda bastante, porque, gente, essa luz aqui tá horrível e a luz da minha sala é tão escura. Se eu apagar, vocês vão me dizer se vai ficar ruim ou se vai ficar pior, tá bom? Peraí. E aí, ficou pior ou melhor? Tá melhor. Acho que do outro jeito estava melhor. E do outro jeito era melhor? É. Eita, então vamos dar um jeito aqui, porque Aí, olha, assim tá bom. tá. Deixa eu ver. Aí tá ótimo. Assim tá bom, né? Porque fica esquisito. Bom, entrou aqui no chat, deixa eu ver quem foi que falou comigo. Foi o José, 24 anos, formado em audiovisual. Legal. Ele mora em São Paulo, capital, e ama ler. Legal. Caroline, técnica em química e meio ambiente. Olha que legal. Chique. Muito bom. Por que eu pergunto a respeito da leitura? Porque para você fazer uma boa redação, você tem que ler muito. Ah, poxa, a Tayla está sem fone. Tudo bem, Tayla, a gente vai se falando por chat. Hoje eu estou aqui com o celular, porque minha filha também dá aula esse mesmo horário, então é complicado, né? Um computador para um monte de gente é difícil. Então é a primeira vez que eu vou estar dando aula por celular, né? Mas, beleza, tá. Mas a gente vai tentando, tá bom? Quando eu perguntei a respeito da leitura, é justamente por isso, porque quem lê bem, quem lê bastante, escreve bem, né? Tem um vocabulário vasto, né? Consegue usar bem os conectivos. E a primeira coisa que nós vamos falar hoje justamente sobre os conectivos. O que vem à cabeça de vocês quando a gente fala conectivo? Percebendo que tem alguns que já são formados aí, já tá tirar de letra. Uma palavra que liga uma oração à outra. Isso, uma palavra que liga uma oração à outra. E nós temos vários, né, tipos de conectivos, né? Então, eu já vou começar com a apresentação aqui, para não ficar demorando muito. Espera aí. Deixa eu só achar aqui agora onde foi que eu coloquei. Olha, estou falando, eu sou péssima com esse negócio. A gente tenta aqui. Vocês estão conseguindo ver o que está passando aí?
Sim, daqui dá para ver certinho. Ah, beleza. Está todo mundo vendo? Manda um joinha, por favor. Sim, sim. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? O que é escrever? O que vocês pensam quando você pensa em escrever? O que é escrever? O que remete escrever para cada um de vocês? Alô? Expressão? Expressão, a gente expressa o pensamento, exprime uma opinião a respeito de algo, né? Defende um pensamento a respeito de alguma coisa. Então, isso é escrever. Tem uma infinidade de coisas, né, que envolve o escrever. O pensamento, né, quando a gente começa a pensar e vai colocar aquilo para o papel, vocês têm dificuldade em, eu tenho uma coisa aqui, eu queria passar para o papel, mas eu não consigo. Tem essa dificuldade? Pra mim depende. Depende do quê? Do tema? É do tema, de como eu tô me sentindo no dia, sabe? Sim. Tem muito isso também, né? A questão É, do humor eu também. até que escrevo bem, porém tem dias que a inspiração não bate. Ah, legal. E você escreve geralmente assim, poema, poesia, Sim, conto? sim, É, escrevo. olha, muito legal. Alguém mais? Poxa vida, tá todo mundo quietinho. Bom, vou passar aqui. E aí, assim, o que envolve o ato de escrever? A linguística, né? Que são as regras gramaticais, pontuação, ortografia, a concordância, coesão, coerência, e a variedade linguística, né? Que aí varia de lugar, né, para lugar. Cada região tem o seu jeito de falar. A questão cognitiva, né, do conhecimento a respeito daquilo que você vai falar, né, a pragmática, a linguagem do contexto, no uso da sua comunicação, né, tem a linguagem culta, a linguagem informal, dependendo de onde você estiver, você não vai ficar falando, né, a língua culta, assim, corretamente, né, o falar correto. É um pouco mais descontraído, claro que tem contextos que você não pode estar falando gíria, né, não pode usar até para escrever. E a questão cultural, né, a literatura, a arte, a música, né, que nem foi o Vitor, né, que disse que gosta de escrever, escreve bastante coisa. É isso, Vitor? Acertei? É você mesmo? Não foi o Leonardo. Foi eu, O o Léo. Leonardo, bom, o Léo. Então, é porque eu não cheguei a falar com o Léo. O Léo não falou, eu sou o Léo, né? Então, assim, para a gente escrever, demanda tudo isso, né? E para quem já escreve é mais fácil. Para quem não, é um pouquinho mais difícil. E a escrita, ela é baseada em quê? A linguagem, o sujeito da escrita e o texto como produto final, né? Lógico que a linguagem depende muito do, do que você vai escrever, de como vai ser escrito e o contexto que vai ser escrito, né? Para que público isso vai ser escrito. Como no nosso caso ele é focado para prova de vestibular, Enem, eu vou pegar mais puxado para o Enem aqui. Então, né, como eu disse, eu já dou aula em outro cursinho, então lá a gente está focando muito o Enem, né? Muitos não vão nem fazer, outros são treineiros, mas a prova do Enem, né, a redação é o que pega. E como eu vou tirar uma nota boa nessa prova, né? Como eu vou tirar uma nota boa nessa redação? Porque a redação é peso pesado, né? Aí, assim, ninguém consegue escrever sobre algo se não conhecer sobre o assunto. Geralmente, os temas do Enem,
eles são temas que estão acontecendo, né? Que não são temas jogados aleatórios, são temas ali do cotidiano. Esse ano, alguns estão cotando, né? Estão falando bastante na questão da vacina, na questão do Covid, apesar de já ser um assunto bem saturado, é um tema bastante comentado aí, né, para cair na prova do Enem. E para que eu possa falar a respeito de tema, eu tenho que saber sobre as atualidades, né? Então, eu tenho que ler jornal, né? Eu tenho que assistir jornal, eu tenho que ouvir os podcasts informativos, enfim, eu tenho que saber do mundo. Não posso nem falar assim, ó, tem que saber do seu país, né, daquilo que está acontecendo no seu entorno. Não, eu tenho que saber a respeito do mundo, porque o Enem fala de tudo, né? Ele toca em todos os tópicos, né, que tiver. Então, para você escrever, você tem que conhecer, você tem que saber sobre o que você está falando. E aí, como eu disse, nós íamos falar a respeito dos conectivos. Hoje eu coloquei, acho que só 9 aqui, porque ele é bem extenso, né? Então, nós vamos falar sobre 18, que você pode usar na redação, né? Então, temos aí a ideia de soma, né? Com o intuito de acrescentar informações, ideias, né? Ou argumentos ao texto, você pode usar os demais conectivos, né? Que representariam a soma. Eu ia perguntar para vocês quais são, mas aí eu já coloquei aqui. Mais, nem, também, não só, mas também, assim como também. Ademais, outro sim, além disso, em adição. No caso de uma redação, né, do Enem, por exemplo, eu usaria todos ou eu escolheria um específico, dependendo do que eu fosse falar no caso de uma adição? O que vocês acham? Eu usaria todos. Todos? Todos. E você acha que todos esses que eu coloquei aqui, eles seriam usados mais para uma coisa mais formal ou mais informal? O mais informal seria o outro sim e ademais. O resto já é Mais informal. formal. O mais formal são aqueles um pouquinho mais rebuscados, né? Outro sim, ademais, né? Além disso, também, o mais é bastante usado, porém, o também, o mais também, como também, eles poderiam ficar o quê? Repetitivos, né? E isso na redação não é legal. Por isso é bom a gente saber como e quando usar cada um, justamente para não haver essa repetição de conexão, né, das palavras, de pensamento. E aí nós vamos para um outro, depois, aqui, ó. Aí vamos colocar lá um exemplozinho assim. É importante não só a sua presença neste evento, como também a do seu colega de trabalho. Uma coisa mais informal, né? Maria foi professora da Faculdade de Direito em 2020. Além disso, foi coordenadora do curso nesse mesmo período. Quando a gente usa esse tipo de conectivo, né, de adição, que vem à cabeça da gente? Eu poderia simplesmente parar minha frase no Maria foi professora da Faculdade de Direito em 2020. Não poderia ficar só por aí? Pode. Poderia. Porém, quando eu digo em adição, eu quero adicionar algo à minha fala. Por isso, eu uso o além disso, foi coordenadora do curso nesse mesmo período, ou no mesmo período. Porque eu estou acrescentando algo que Maria, no caso, já fez também, né? Que eu considero uma informação importante. É importante não só a sua presença neste evento. Eu poderia parar essa frase aí? Usando não só? Não.
Não, né? Ela ia ficar um pouco sem sentido, né? É Ia ficar importante não. faltando algo. Exatamente, ia ficar faltando algo. É importante não só a sua presença neste evento, poxa, né? Mas se eu dissesse, é importante a sua presença neste evento, caberia, né? Sim. Né? Agora, como eu usei ali um conectivo, eu tenho que dar continuidade a essa frase, né? Como a do seu colega também. Ou poderia colocar, né? É importante não só a sua presença neste evento, mas a de outros colegas da sala, né? A de outros alunos. Então, é um uso comum, né? No caso de ideia de conclusão, né? É um outro tipo, né? Que é bem usado também na hora de concluir um parágrafo, dando mais clareza à ideia que foi apresentada. Então, nós usaríamos logo, portanto, então, assim, enfim, por isso, conseguinte, nem eu estou conseguindo ler o que eu escrevi. De modo que, dessa forma, em resumo, em síntese, assim sendo. E tem alguns outros, mas eu coloquei os mais usados. E aí, como nós usaríamos isso, né? Em resumo, podemos notar o aumento da taxa de suicídio devido aos dados apresentados. Quando eu coloco uma conclusão, eu poderia usar um outro tipo de conectivo nessa minha conclusão? A de adição, por exemplo? Hello? Gente, dormiram? Pode repetir, professora, por favor? Peraí, que agora tá. Aqui nós estamos dando a ideia de conclusão, certo? Então, em resumo, podemos notar um aumento da taxa de suicídio devido aos dados apresentados. A conexão do conectivo de cima, eu apresentei como uma adição. Eu poderia, nesta frase, colocar uma conexão e adicionar um pensamento? Numa mesma frase, usar dois tipos de conectivos diferentes? Sim, poderia, até para não ficar repetitivo. Exatamente. Então, eu poderia, como você colocaria, por exemplo, ó, em resumo, podemos notar o aumento da taxa de suicídio devido aos dados apresentados. Qual a conexão você colocaria para, por exemplo, dizer que a taxa de suicídio aumentou nesses dados por conta da pandemia? Dessa forma, em síntese, assim sendo. Tá, usando os conectivos de adição, né? Ah, tá. Eu pensei que era esses que a senhora estava mostrando agora. Perdão. Usando dois na mesma frase, né? Aqui é esse que eu mostrei o de conclusão. E, além disso, usar o de adição, né? Além disso aqui, ó. Então, como será que ficaria? Vamos lá, vamos pensar junto. Em resumo, podemos notar o aumento da taxa de suicídio devido aos dados apresentados por uma pesquisa, por meio de uma pesquisa, como ficaria? Vamos pensar. Além disso, vamos usar o além disso. Como vocês acham que poderia aumentar isso aí? Em resumo, podemos notar o aumento da taxa de suicídio devido aos dados apresentados. Além disso, poderia usar? Pode. Posso, né? Se eu quiser continuar dizendo o porquê, né? Além disso, a pesquisa foi feita entre jovens, não sei quantas, né? Poderia. Pelé fez muitos gols quando era jogador de futebol. Por isso, hoje é um dos mais renomados, né? A gente está usando o que? O por isso. Quando eu uso o por isso, subentende-se que eu estou explicando por que ele é um grande jogador, né? E aí, tudo bem? Sim, sim. Tá.
A ideia de contraposição. O que seria a ideia de contraposição, né? É quando eu vou contrapor uma ideia, né, em relação a outra, né? Eu vou contradizer uma ideia. Então, eu usaria o mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante. Ah, professor, nossa, mas que papo chato. Gente, também acho. Porém, isso tudo a gente usa, né, diariamente na nossa fala, mas na hora de colocar lá na redação, que a gente está escrevendo, né, a nossa redação, parece que dá um branco, a gente não lembra de conectivo, não lembra para que serve o tal do mas, o tal do porém, o tal do além disso, onde eu vou encaixar isso, onde eu vou encaixar aquilo. Então, é muito importante que vocês saibam o uso correto desses conectivos. Eu peguei uma redação esses dias que a redação não tinha coerência, né? Porque os conectivos estavam. Eu dei uma lista de conectivos, já a redação pronta, apenas para encaixar os conectivos. Então ficou, e é um exercício desse que eu vou colocar para vocês lá também, no Moodle. Vocês já estão tendo acesso lá? No Moodle lá? Estão tendo, não? Eu não tentei. Eu ainda não consigo entrar. Não, né? Depois eu vou ver com os meninos, porque eu olhei lá mesmo, não vi nenhum aluno lá como participante. Depois eu vou ver direitinho com o Felipe como fazer para colocar vocês, tá bom? O que que eu tenho que fazer, ou se são É muitos. a pasta no Google Drive? Tem uma pasta lá, vou colocar então, a pasta do Google Drive, vou colocar também tudo isso que nós estamos fazendo aqui, eu vou colocar também lá. Porém, tem um, como é que fala? Um Moodle, né? É, Uma sala virtual, né? Onde vocês podem fazer os exercícios, onde eu posso colocar exercícios, vocês respondem por lá mesmo, né? Um ambiente virtual. E hoje eu tive entrando lá, eu não vi realmente aluno como participante, então eu até mandei um recadinho para os meninos, mas aí eu acho que não deu tempo deles responderem. Mas assim que eles responderem, a gente vê como faz para inserir vocês, tá? Eu acho que fica até mais fácil, né? Para que vocês possam fazer os exercícios, né? Tirar dúvida. Mas, de qualquer forma, o WhatsApp está aí, né? Eu também estou no grupo de vocês, do WhatsApp, aí vocês podem mandar dúvida caso vocês tenham, tá bom? Mas quanto ao ambiente virtual, depois eu vou falar com os meninos. Então, vamos voltar aqui. No caso de contrapor uma ideia, né? Aí eu coloquei assim: a aprovação da Lei Maria da Penha foi um grande avanço, porém ela não surtiu todos os efeitos esperados. Isso foi um tema de redação, e essa frase eu tirei de uma redação. Tiago conseguiu tirar uma nota muito boa na prova. Entretanto, não foi o suficiente para atingir a média em matemática. Agora eu quero que vocês façam uma frase usando o todavia e uma usando o no entanto. Como ficaria essa frase? Da cabeça de vocês aí. todavia aí. No entanto. Ah, não. Alguém conseguiu pensar em alguma coisa?
Eu consegui no da Maria da Penha, em vez de Hum. colocar o porém, eu colocaria no entanto. No entanto, ela não surtiu exatamente, também pode ser. Alguém mais fez alguma coisa diferente sem usar a frase que está aqui? Pensou numa frase aí aleatória? Depois eu vou colocar um exercício lá até no grupo mesmo, de repente eu coloco, para que vocês, eu vou colocar apenas os conectivos, para que vocês me deem um nome de como usar esses conectivos, para que fiquem bem guardados na cabecinha de vocês, tá? Alguém mais pensou em alguma coisa? Não. Que silêncio, gente. Eu vou trazer um grilinho que eu tenho aqui, só que fica apertando. Cri, cri, cri. Então tá, vou passar para o próximo então, aí já que ninguém pensou em nada. A questão de alternância, né? Alternância nós vamos usar ora, ora, já, não, nem, quer, seja, ou, talvez. Eu posso repetir o talvez, ou seja, quer, já, ora. Posso, porém, não é legal, né? Coloquei até um exemplo aqui que a gente usa, né? Mas numa redação não é legal colocar. Então, na redação, nós usaríamos o não ou nem, né? Que não tem repetição. Então, assim, ou estuda ou trabalha. Ora, ele se prepara para a apresentação, ora, ele estuda para a prova. Joana não conseguiu estudar a prova, nem fez o trabalho para hoje. Alguém tem alguma pergunta? Eu escutei um barulhinho. Esse aí para mim é complicado. Esse é um pouco complicado. Então, para mim supondo que lá na redação nós vamos usar a questão da alternância. Quando a gente fala em alternância, a gente está fazendo o quê? Alternando uma ideia, alternando alguma fala, né? Então, ou ela estuda, ou ela trabalha. Os dois não dá para ela fazer. certo. Ora, ela se prepara para a apresentação, ora, ela estuda para a prova. Então, tem hora que ela tem uma hora certa para se preparar e tem uma hora certa para estudar. Assim como todos nós, né? Temos uma hora certinha para cada coisa. Certo. Mas aí a gente usa muito hora. Fica uma coisa repetitiva. Não aconselho usar isso numa redação, né? Porque fica redundante, né? Hora isso, hora aquilo, hora aquilo. Tudo bem que está alternando. Mas, quando a gente usa isso numa redação, mesmo sendo alternância, fica repetitivo, né? E a banca vê muito isso. Então, preferível usar o não, o nem, e evitar usar a alternância, né? A não ser que na fala, realmente, na escrita ali, não tenha como mudar. Mas não é uma coisa que eu aconselho para usar na escrita, né? Da redação. Tá, agora eu consegui entender. Então, tá bom. Agora aqui a questão da comparação, né? Tem o intuito de quê? De comparar, né? Fazer uma comparação entre uma coisa ou outra, entre uma estatística, por exemplo, né? Entre um gráfico e outro, no caso da escrita lá da redação. Então, nós temos que, do que, mais que, menos que, tão, quanto, tão como, tanto quanto, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, igualmente, bem como, da mesma forma e da mesma maneira, tem o mesmo significado, né? Porém, cada um usa o jeito que achar melhor. Então, olha lá, aquele garoto é mais estudioso do que o restante dos alunos. Eu poderia usar também que o restante dos alunos. Da mesma forma,
que Lucas não teve tempo de ler os livros, Maria também não teve. Da mesma maneira que Lucas não teve tempo de ler os livros, Maria também não teve. Então, eu faço o quê? Eu comparo, né? Um não teve tempo, o outro estudou tanto quanto, né? Eu poderia pôr um tão quanto, ó. Aquele garoto estudou tão quanto Luiz, por exemplo, né? Então, é uma ideia de comparação. Deu para ficar claro esses aí? Não. Esse deu. Sim, para mim ficou bem claro. Beleza. A ideia de explicação. Nós já falamos aqui até bastante, né? Inclusive, nós usamos o coisa, porque, por quanto, por isso, assim, visto que, já que, uma vez que, por conseguinte, por causa de, em virtude de tal forma que. Aí, para ficar bem guardadinho, nós vamos fazer o seguinte, ó. É importante estudar, já que as provas começam na próxima semana. Nesse já que, tem algum outro aí que eu poderia colocar no lugar? Por quê? Porque as provas começam na próxima semana, exatamente. Também eu poderia usar uma vez que? Por isso, Por isso, importante estudar. Por isso não cabe. Aí eu teria que mudar a minha frase, tá vendo? Ó, é importante, vamos junto. É importante estudar. Por isso as provas começam na próxima semana. Não. Seria, essa frase ficaria assim para usar o por isso, ó. Por isso é importante estudar, já que as provas começam na próxima semana. Daí o por isso seria, eu acrescentaria, né? E se fosse ao contrário também, tipo, as provas começam na próxima semana, por isso é importante estudar. Também caberia, né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Porque na hora de colocar o conectivo, a gente acha que está abafando, né? Que está colocando certinho. Quando a gente vai ler o contexto da frase, pô, não ficou legal. Então, o que eu digo? Escreveu, usou, releia, vê se aquilo vai dar um timbre legal, né? Se vai soar legal aquela fala. Ficou ok? Belezinha, tá bonito. Agora, não soou legal? Tem alguma coisa esquisita? Muda, usa outro, tá? Uma vez que os alunos estudaram previamente, será mais fácil todos atingirem a nota máxima. No lugar de uma vez que, poderíamos usar alguma outra? Visto Tal que. forma que. Opa. Tal forma que, né? De tal forma, Visto uma que também. visto que os alunos estudaram previamente, também dá. Né? Vamos ver uma que não caberia. Por quanto os alunos já estudaram previamente? Caberia? Soa legal? Não. Não, né? Então, não seria uma que nós usaríamos aí. No caso, o porquanto, apesar de ser uma explicação, ele nunca vai vir no começo e quando for usar no meio da frase, procurar prestar bastante atenção na sonoridade que ele vai dar na frase, porque nem sempre o porquanto vai ficar legal na frase que a gente vai usar, né, no complemento ali. Aí vamos lá na questão aqui da ideia de conformidade. Com o intuito de expressar conformidade, né, de uma ideia, um argumento. E isso a gente usa quando a gente vai argumentar sobre a nossa ideia em relação à nossa opinião, né, a nossa conclusão em relação ao tema que nos foi dado. Então, quando a gente fala no tema, a gente pensa
no tema, o que a gente vai pôr, o que a gente sabe sobre ele e qual seria a mudança, qual seria a solução que nós daríamos para aquilo, né? E aí, quando a gente fala em conformidade, a nossa ideia que a gente tem a respeito do tema tem que bater dentro da redação com alguém que pensa a mesma coisa. Porque não adianta na minha redação eu colocar lá, né, as estatísticas, li em tal, foi visto em tal lugar, tal assim, porque nunca colocamos na primeira pessoa, né? Então, quando a gente falar em conformidade, nós temos que ter alguém que pense como nós, para que nós possamos citar na nossa redação. Então, aqui eu coloquei. Se ainda não ficou muito claro como usar, veja os exemplos a seguir. Segundo o prefeito da cidade, as obras estão prestes a acabar. Se eu fosse usar isso na minha redação, eu colocaria assim: segundo a Organização Mundial da Saúde, que pensa do mesmo jeito que eu pensei, né, da minha opinião, ao mesmo jeito que eu expressei a minha opinião, então eu estou fazendo o quê? Eu estou dando conformidade, estou afirmando aquilo com veemência, né, com alguém que disse a mesma coisa, o meu pensamento. Então, quando eu for assim, eu vou usar o conforme, como, segundo, consoante não é muito usado, mas eu quis colocar, de acordo com, de conformidade com, né, ou em conformidade com. Ficou clarinho até aí? Sim. Essas coisas, o conectivo não é difícil, né? Eu peguei a parte mais fácil da redação, porém, o negócio vai ser depois, né? Professora, fizeram uma pergunta aqui, que é conectivo agradece. É isso, gente? Bruno? Peraí, eu vou olhar no chat aqui, peraí. Ai, eu sou péssima para isso. Peraí. Tá no chat? Isso. Professora, quando a senhora for sair, baixa a sua tela de notificação e toca no ícone do Meet, e já vai direto. Só que chique, ó, tá vendo? É bom você me falar, tá vendo? Eu não sei, assim, no computador eu vou de boa, mas aqui no celular, só por Deus, tá? Só por Deus. Cadê? O Bruno, é isso? Isso. Tá conectivo, agradece. Não entendi, Bruno. Você podia especificar a sua pergunta? Não, eu acho que ele estava questionando qual que era a temática de cada slide. E aí o Leonardo já explicou para ele que no início de cada slide mostra para que serve cada conectivo. Ah, entendi. Então tá bom. Tá. Então vou voltar para lá, então. Ai, cadê? Agora, para eu voltar lá, eu não tenho que sair daqui. Eu faço o quê? Vamos lá, vocês tecnológicos. Aperta só nessa setinha que tá embaixo, em branco. Não tem setinha aqui. Não, nessa daqui que tá embaixo do microfone, Tá? Não foi. Nessa daqui em preto, nessa linha preta embaixo. Peraí, agora como eu sair daqui e voltar? Tá. Na linha preta, tem 3 pontinhos. No caso agora, não. No caso ela agora tá branca. Ela tá pegando o iniciozinho do vídeo, o microfone e a mãozinha. Abaixo dela. Ah, tá. Não, mas aí eu vou sair, ó. Igual sair aqui. Mas belezinha, eu volto lá. Agora deu, né? Minha filha, tecnologia celular não é comigo, não. Se eu tivesse no computador, ó, que nem diz o meu netinho, ele fala, eu domínio o vovó. Mas aqui eu não domínio nada. Então, vamos lá. Então, a ideia de... Aqui nós já passamos, né? De conformidade. A ideia de condição, ó.
circunstância, né, hipotética em relação a uma situação futura. Daí eu vou usar se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser que. Na redação, não só na do Enem, mas de qualquer outro vestibular, eu não aconselho a usar muito o desde que, né? Fica uma coisa muito impessoal, assim, né? Muito informal. Então, desde que eu não aconselho. No entanto, o contanto que, né? Que tem um pouquinho a mesma conotação, pode ser. Então, vamos lá. Eu até coloquei aqui o desde que. Eita, que eu nem sei agora o que eu fiz aqui. Bom, tá dando para vocês verem? Sim, sim. Sim, tá sim. Porque eu mexi em alguma coisa aqui, ficou aparecendo ali os quadradinhos. Então, vamos lá. Você consegue sua aprovação no vestibular desde que estude com antecedência, né? A menos que você mude sua postura, você não conseguirá estudar todo o conteúdo necessário. Você consegue sua aprovação no vestibular desde que fica um tanto assim impessoal, né? Contanto que você estude, né, com antecedência, sua aprovação, você conseguirá a sua aprovação no vestibular. Fica mais bonito, né? Soa melhor aos ouvidos. A menos que você mude sua postura, né? Exceto que você mude, não, exceto não cabe, né? Não, peraí. Contanto que você mude a sua postura, né? Você, cadê? A menos que, é verdade, ali, peraí. Nossa, agora eu baixei aqui, ficou pequenininho para mim. Espera. A menos que você mude sua postura, você não conseguirá estudar todo o conteúdo necessário, né? Contanto que você mude sua postura. Então, a questão de condição, né? Então, quando a gente usa esse tipo de conectivo, é para que você tenha uma relação hipotética de circunstância de algo que pode acontecer, né? Então, a menos que, o mesmo que eu dissesse assim, no informal, ó, se você não estudar, você não vai passar, né? Então, a menos que você mude a sua postura, você não conseguirá estudar todo o conteúdo necessário. Ou seja, se você não tiver disciplina, né? Se você não, não fugiu a palavra aqui. Se você não se esforçar, você não vai conseguir, né? Não, estou agora clico aqui. Tá. A ideia de proporção, né? Aí a gente usa esse conectivo quando você quer relativar alguma coisa. Então, assim, quanto mais você estudar, mais chances de conseguir a nota 1000. À medida que você se prepara mais para a prova, suas chances de passar aumentam. Eu poderia usar alguma outra ali, no lugar de quanto mais? À medida que, Ao acabei de dizer, passo, ao passo, né? À medida que. Aí, no caso da medida que também eu poderia mudar a proporção que, né? Então, sempre quando for quantificar, aumentar, dar proporção a alguma coisa, né? Quer dizer, se você fizer de tal jeito, suas chances aumentam, né? Então, esses são os conectivos. São os mais usados, né? Aí depois, eu coloquei, já tá, esse aqui já é o 9. Tem mais 9, mas aí eu deixei para a próxima semana. E aí, quando a gente fala em redação do Enem, a gente tem que ver o seguinte: nós somos avaliados, eu digo nós somos, né? Porque todo mundo é. Temos 5 competências que a banca avalia.
A primeira delas é demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita, ou seja, a norma culta, né? Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. É uma outra coisa que nós vamos entrar também, com um pouquinho mais de detalhe. Quem já escreve aí vai tirar de letra, né? A outra competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Esse foi aquele que eu disse que entraria no caso conectivo, né, segundo tal pessoa, segundo fulano, segundo tal informação, e assim vai. Aqui, quando fala assim, ó, demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita, não usar gíria, né, usar as palavras corretas, né, também compreender aqui a proposta dos conceitos aplicados, né, das várias áreas. Foi quando eu disse, eu tenho que ler muito, eu tenho que conhecer sobre tudo, porque se eu não conhecer, como é que eu vou saber o tema, né? Se eu não sei do mundo, não sei o que está acontecendo ao meu redor, como é que eu vou conseguir dissertar, né, sobre alguma coisa? Não vou. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de alguma coisa. Nós já vimos. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Quais seriam esses mecanismos linguísticos? Alguém consegue me falar? Como, professora, perdão? Quais seriam os mecanismos linguísticos, né, necessários para a construção da minha argumentação? Os conectivos. Os conectivos, exatamente, né? Porque se eu não faço uso desses conectivos e de preposições, por exemplo, o meu texto vai ficar um texto vazio e sem coerência, correto? Necessariamente eu preciso, né, do uso dos conectivos de preposições para que meu texto tenha coesão e coerência. Isso em qualquer tipo de texto, né? Só numa redação, não. Depois, a quinta competência é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Claro, quando eles colocam lá respeitando os direitos humanos, você não deturpar ninguém, não usar palavras pejorativas, né, que possam ofender alguém ou algum Estado de Direito, né? Então, a redação do Enem, ela é avaliada por essas 5 competências. Lá no ambiente virtual, eu coloquei um PDF do MEC mesmo, explicadinho, tudo bonitinho, cada competência, o que tem que se usar, belezinha, eu coloquei lá. Depois, se vocês podem mandar no grupo, professora, eu consegui acessar ou não, eu vou colocar na pasta do Drive também, para dar uma ajudinha para vocês, tá bom? Aí vamos aqui entender um pouco da prova, né? A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. Alguém sabe me dizer, fora os que já escrevem bastante aí, como seria um texto dissertativo argumentativo? Um texto que você possa colocar dados, informações, sem exageros, negativos ou positivos. Isso mesmo. É a Tayla? Isso. Guardei a sua voz. Isso mesmo. Então, você pode colocar a sua opinião, né? Lógico que
tendo bases teóricas a respeito daquilo que você está opinando, e sempre na terceira pessoa, nunca dizendo eu penso, né? Mas pensamos de tal forma. Depois, os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que você deve ter desenvolvido durante os anos de escolaridade. Esse tipo de redação, você deverá defender uma tese, né, que é uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado em argumentos consistentes e estruturados de forma coerente e coesa, de modo Professora, que... em questão assim, se você quiser escrever alguma frase no texto da redação, como eu poderia colocar, assim, de uma forma correta? Não entendi a sua pergunta, tá? Faz de novo. Tipo, você acha interessante com um tema, uma frase de um escritor, sei lá, alguma coisa do tipo. Como que eu poderia colocar isso na redação? Então, se esse escritor ele tiver base naquilo que você está dentro do tema, né, dentro daquilo que está sendo proposto, você colocaria segundo fulano de tal, segundo fulano de tal, para fulano de tal, ou para, vamos pensar aqui, deixa eu ver em alguém. Eu fiz um essa semana, acabei, deu um branco aqui. Mas assim, para você citar alguém dentro do seu texto, ele tem que estar coeso com o contexto do tema, né? Eu não posso, por exemplo, falar a respeito da pandemia e dizer lá segundo Machado de Assis, né? Tem nada a ver. Mas aí, se eu colocar lá segundo o ministro fulano de tal, né? Aí está dentro do contexto do meu texto. Era essa a sua pergunta? Isso mesmo. Então, Obrigada. nada, amor. Professora, mas não necessariamente eu preciso colocar segundo fulano, né? Assim, eu poderia colocar a frase entre aspas e o nome do autor. Embaixo, pode sim. Porém, na redação, isso seria mais para artigo, né? Na redação, você pode falar, fazer uma paráfrase do que foi dito por essa pessoa e colocar o nome dessa pessoa lá, né? Depois de você parafrasear aquilo que foi dito, né? Você não está dizendo exatamente como ele disse, né? Porque pode ser que na hora você nem lembre as exatas palavras que a pessoa falou a respeito daquele tema. Mas você pode parafrasear aquilo que você leu, né? E colocar o nome do autor daquilo que você leu. Também pode ser assim. Porque quando você coloca entre aspas, fica uma coisa, fica legal no artigo, né? Mas para você colocar isso na redação, pode parecer que você, nossa, o cara, né, sabe muito, leu bastante e tal, mas vai ficar uma coisa, como é que eu vou te dizer? Não tem pensamento próprio, ele está colocando exatamente aquilo que a pessoa falou. Você está me entendendo? Sim, entendi. Né? Então, o mais legal na redação é você parafrasear aquilo que foi dito, parafrasear aquilo que você leu e colocar lá o nome da pessoa, porque, lógico, aquelas palavras você escreveu com as suas palavras, porém o pensamento não é seu, né? O pensamento é de outra pessoa. Então, você coloca o nome da pessoa terminando ali a frase, tá bom? Ficou Sim. tudo bem? Desculpa, eu posso colocar segundo o nome da pessoa, aí colocar a frase que eu costumo Pode, utilizar e pode. depois continuar o pensamento? Pode sim. Segundo Pedro Demo, o estudo pela pesquisa é mais eficiente, né? Aí depois você continua com o seu pensamento. Pode sim, tá bom? Tá certo, porque eu fui reprovada no Enem desse ano, na redação, justamente porque eu coloquei o pensamento de um filósofo
E Ah, depois eu continuei a frase, mas eu coloquei o nome do filósofo, coloquei a frase dele e depois continuei o pensamento. sim, mas aí você colocou lá o pensamento do filósofo, né? Segundo, tananana, você colocou, aí você pôs um ponto final E e depois, continuou. com o meu pensamento, o que eu tinha para dizer a respeito do tema. Aí depende muito da banca que avalia, né? Hum. Eu tenho uma amiga minha, inclusive antes de eu montar essa aula, eu fiz bastante pergunta para ela a respeito, porque ela faz parte da banca, e ela me disse exatamente isso, né? Que você colocou lá segundo fulano de tal, e aí você escreveu lá o que ele falou, você colocou o ponto final, você vai dar continuidade àquilo com as suas palavras, né? Aquilo que você Isso, pensa, né? Então, tá exatamente. certo, tá correto. Eu não sei por que você foi reprovada quanto a isso, a não ser que você falou, mas não citou, né? Se não citar e eles perceberem que aquilo é uma fala de uma outra pessoa, aí sim pode acontecer, né? De diminuir o ponto. Não digo de reprovação, mas de diminuir a pontuação pode acontecer, sim. É que eu sei que tem que colocar o nome da pessoa. Sim, Se você sim. vai usar o nome, vai usar alguma coisa que essa pessoa falou, você tem que colocar, porque é direito autoral da pessoa, não é seu, é dela. Então você Sim, tem que sim. dar o crédito a quem falou, e não, porque não é seu, não é o seu Exatamente. pensamento. É. Mas aí você está dizendo que o pensamento é da pessoa, né? Você colocou segundo fulano de tal, 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 e você Isso, está dando continuidade àquilo que você pensa a respeito, né? Ele está afirmando aquilo que você pensa, né? exato. Então, o legal seria você, ao invés de você continuar o pensamento, você ter o pensamento, colocar o segundo, né? O segundo tal pessoa, e depois discorrer um pouco mais. Pode ser que tenha falhado aí também, Pode, mas pode ser, pode segundo ser. o que eu andei pesquisando, é isso aí mesmo. É, Você pode citar e dar continuidade ao pensamento, né? De repente, sei lá, não entendo o porquê. Eu vou perguntar para essa minha amiga, depois eu te digo por que isso pode ter acontecido. tá bom, obrigada. Não, nada, amor. Professora, mas também poderia fazer o contrário? Assim, eu fazer toda a minha argumentação e no final encerrar com uma citação. Pode também ser Sim, feito, sim. né? Você discorreu sobre aquilo que você pensa e você reafirma com um teórico que pensa como você. Pode acontecer, pode ser também. Mas isso pode vir ao meio. Nesse PDF que eu coloquei lá, tem várias redações. E lá tem vários exemplos. Inclusive, eu até deixei marcadinho, né, aonde estão. Cada coisinha que eu expliquei hoje aqui, eu deixei marcadinho lá. Se vocês não conseguirem ter acesso, eu não tive tempo ainda de colocar na pasta do Drive, mas eu vou fazer isso acabando a aula, que eu já faço isso e já aviso vocês, ó, tá lá na pasta do Drive, tá bom? Então, acabando isso, eu já faço. Depois, vamos lá. Seu texto deverá ser regido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e, finalmente, apresentar uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Ou seja, você vai intervir a respeito do problema, né, criando uma solução. E seria legal também se na sua solução você colocasse alguém também, né, citasse ou parafraseasse alguém que pensasse como você, né, algum estudioso a respeito do tema, né, que falasse, tem um estudioso para cada tema nesse mundo, isso tem mesmo. Porém, às vezes nós não temos o conhecimento de quem ele é, né? Deixa eu ver aqui, correr um pouquinho, falta um minuto para acabar. Ah, que triste. Daí vem a questão da tese, os argumentos, né, as estratégias argumentativas. Então, a tese é a ideia do que você vai defender, né, no seu texto. Os argumentos são as justificativas, né, porque você tem que convencer o leitor de que aquela ideia daquela sua ideia é boa, né? Então, tem que haver ali um convencimento.
para isso você vai ter o quê? Vai ter que usar estratégias argumentativas, né? Que são os recursos utilizados para desenvolver o seu argumento, né? Um modo de convencimento do leitor. E essa é a parte mais importante, porque você tem que convencer a banca de que aquilo que você escreveu está certo e não tem como dizer que não é aquilo que você está expondo, né? Então, entra lá dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas, de especialistas no assunto, alusões históricas, né? Comparações entre fatos, situações, épocas, ou lugares distintos. E é aí, né, nessa parte, que seria o desenvolvimento da sua redação, que vai entrar o quê? Os danados dos conectivos, assim como lá em argumentos, certo? Aí nós teríamos aqui, acho que dá para passar um pouquinho da hora, o mediador que está aí. Temos um mediador na sala. Quanto tempo você precisa, meu amor? É o Luquinha? Não quer dizer que você pode abusar disso, não. Não, falta pouco, faltam dois slides, 3 slides. Eu consigo te dar 5 minutos, pode ser? Ótimo, ótimo, nem isso, acho que até menos eu termino. Tá, tranquilo. Tá bom? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui o argumento concreto, né? Que é esse tipo de argumento, é uma prova cabal do que está sendo dito pelo autor, e trata-se de dados estatísticos oriundos de pesquisas confiáveis, fatos reais, que comprovam que foi aquilo que a gente já falou, né? Segundo tal pessoa, segundo estatística, segundo leitura realizada, pode acontecer assim também. Ter um argumento lógico, né? O que seria um argumento lógico, gente? Quando a gente fala em argumento lógico, é aquilo que tem começo, meio e fim. Às vezes a gente começa a argumentar, o pensamento da gente vai para uma coisa, vai por outra, e tem que ser tudo encaixadinho, né? Não adianta eu começar a falar lá da Covid, parar lá em H1N1, e lá para a gripe espanhola, é o mesmo tema, é o mesmo assunto, porém em épocas diferentes. E se eu não citar o porquê eu estou falando isso, estou fazendo esse compilado, vai ficar confuso para quem estiver lendo, né? Então, é o argumento lógico, estabelece relações, né, de sentidos lógicos. Comparações, causa e efeito, né? Deduções, hipóteses e inferências. Posso usar esses 3 tipos que eu coloquei aí como exemplo? Posso. Porém, eu tenho que explicar, aí vai ficar uma coisa mais longa, tem que explicar cada um, o que aconteceu em cada tempo, tal, não sei o quê, para fazer a tal da comparação. E, às vezes, se eu não uso, eu uso isso, mas eu não faço as comparações, o meu texto vai ficar confuso, né? O argumento autoritário traz uma citação de uma autoridade, né? Você está comprovando por A mais B que aquilo que você está falando realmente existe e tem alguém que falou a respeito daquele tema, né? Pode ser um professor, um profissional formado na área, imerso ao tema, enfim, né? Vamos falar da pandemia, você vai falar sobre o ministro da Saúde, que foi o que a gente já tinha falado antes, né? Então, vamos lá. Nós temos, então, na nossa redação, a argumentação, estratégias de comprovação, né? Raciocínio e provas, a persuasão, que é o que você vai convencer o seu leitor, né? Estratégias apelativas, sedução, intimidação, desqualificação, não podem entrar na nossa redação. Eu digo isso, depois semana que vem eu vou trazer um exemplo para vocês de uma redação que, gente, que vergonha, foi o meu filho que fez, mas ele meteu o pau no governo na época. Fiquei muito triste com isso, porém, ele tinha razão? Sim, ele tinha razão, porém, né, não tinha por que usar naquela hora. E aí, eu coloquei aqui tempestades de ideias. A partir do momento que você tem um tema,
você vai, na sua cabeça vai vir um monte de informação. Isso são as tempestades de ideias. Você vai tirar de tudo isso que você tá vindo na sua cabeça aquilo que você vai usar, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, para depois você montar o seu texto. Ai, professora, mas lá na hora da redação não vou ter tempo para fazer isso. Vai, né? Porque o nosso pensamento é muito mais rápido que a escrita. Então, rapidinho você consegue pensar em coisas que você falou, nossa, de onde eu tirei isso, né? Mas acontece. Aí, falando em tempestades de ideias, eu vou deixar para vocês um tema aqui. E semana que vem, quem quiser, apresenta para mim isso aí, tá bom? Vamos supor que a nossa redação é hoje, e eu quero falar a respeito das pessoas que não querem se vacinar. O que vocês pensam disso, né? Então, o tema seria as pessoas que não aceitam a vacinação, tá? Aí vocês vão ter que procurar quem fala sobre, se defende ou não, né? Não precisa ser muito, não, mas vamos colocar 10 linhas aí para poder ser rapidinho, tá? E aí fica aí o meu tchauzinho, até a próxima, tá bom? Passei o meu tempinho, Lucas. Tchau, professor, obrigado. Não, tudo certo. Você tá no meu coração, Fernanda. Fica tranquila. Então tá bom, gente. Gente, obrigada, viu? Tchau, professora. Obrigada. Eu que agradeço. Dúvida, entra lá e manda dúvida lá para mim, tá bom? Boa noite para você. Fica à vontade, Ana. Se quiser falar. Eu vou remandar o link para eles de qualquer jeito. Tá bom. Oi, gente. Vocês querem um tempinho para começar a aula de matemática? Ou pode já começar já? Pode ser. Pode começar já, então?